noite a todos. Vai começar a reunião plenária de número 531. Assinatura do livro de presença está correndo. Justificativa de ausência, Dr. José Roberto Lanes Habib. Leitura da ata da reunião 530. Todos receberam, gostariam que tivesse mais um tempo. Gostaria de uma consideração? Pois não? Pois não. Tem que ser microfone. Senão a gente não chega mais. A resolução 501 do Conselho Federal de Farmácia, a deliberação 601 do Conselho Regional de Farmácia, que aprova o regimento interno padrão dos Conselhos Regionais de Farmácia, e o regulamento das reuniões plenárias que foi aprovado na 441ª, 441, reunião plenária, determinam que as reuniões plenárias somente serão instaladas com a presença de no mínimo 2 membros da diretoria, bem como da metade mais um dos seus membros efetivos. No entanto, como consta nesta ata, agora em discussão, a reunião plenária realizada no dia 20 de 8 de 2014 foi instalada com a presença de somente 6 membros efetivos: Marcos, Maeli, Robson, José Roberto, Raquel e Rogério, e 2 suplentes, assim qualificados na ata. Suplentes: Regiane e Silvânia. A plenária foi instalada em desacordo com as normas regulamentares das reuniões plenárias, que determina que, para o Conselho Regional de Farmácia, 7 conselheiros efetivos presentes. Boa noite. Isto é, metade mais um dos conselheiros efetivos, que são 12 no caso do Rio de Janeiro. Então tem que ter 7. E foram 6. Os conselheiros suplentes, senhores conselheiros, tomaram posse como suplentes e serão suplentes até o final dos seus mandatos, tendo direito a voto na plenária quando substituírem eventualmente o conselheiro efetivo. Dr. Paulo. Pelo exposto, sou contra a aprovação dessa ata que nós estamos aqui apresentando, porque não tinha a quantidade. Sim, tudo bem. Já está contado. Já está contado. Agora é só para finalizar, então. Então, essa plenária que está colocada para consideração tem 6 conselheiros efetivos. E, no nosso caso, são necessários 7 em desacordo. O mesmo ocorreu com a reunião plenária do dia 23/7, anterior. Então, já são 2 plenárias. Doutor Paulo, o senhor está falando fora do horário. Não, e eu tenho um parecer do Conselho Federal sobre isso. O senhor está atrapalhando a reunião. De maneira alguma, porque não. Porque o senhor está saindo, a pauta está... Bom, mas não está no momento de falar. Não termina, por favor. Pelo exposto, conselheiros presentes, sou contra a aprovação dessa ata. Está ótimo. Obrigado. Obrigado. Apesar do senhor ter falado fora do horário, né, na verdade, a pauta da reunião prevê agora leitura da ata para julgamento da ata. Não está na hora de se fazer considerações se ela é válida ou não. Mas eu vou ler agora para o senhor, sim, preocupado com essa questão, né, nós encaminhamos uma solicitação ao Conselho Federal de Farmácia, porque o nosso entendimento era exatamente esse, o que o senhor mencionou, e por isso que ocorreu aquele problema. Mesmo não sendo o momento, mas já que o senhor atravessou toda a tramitação aqui, eu vou ler para o senhor, né? Eu fiz um questionamento ao Conselho Federal de Farmácia sobre a matéria, né? Eu vou fazer... Pode ler para mim, por favor, doutor Robson? Prezado senhor, em resposta ao ofício 23/2014, informamos que, nos termos do regimento interno padrão dos Conselhos Regionais de Farmácia, resolução do Conselho Federal número 501/09, o conselheiro suplente atua quando se fizer necessário o quórum mínimo para funcionamento das reuniões plenárias,
ora visto que nos artigos 23 a 25 da referida norma administrativa e, portanto, toda vez que não comparecer, se ausentar ou estiver impedido temporariamente o conselheiro efetivo, conforme a exigência do artigo 14, e nessas hipóteses deverá perceber o valor do jeton, não quando apenas se fizer presente nas reuniões. Por sua vez, considerando a dúvida suscitada, a matéria será encaminhada à Comissão de Legislação para apreciação em razão da revisão, ora, um curso da referida norma administrativa, sendo que se apresenta para o momento, receba os votos de consideração e apreço. Foi feito pelo presidente, o Dr. Walter da Silva Jorge João. Então, assim, o senhor até questiona qualquer coisa, o campo cabível para o senhor fazer essas colocações não seria aqui na leitura da ata, e sim aqui, como ele fala, encaminhar a sua dúvida, se ela ainda persistir, à Comissão de Legislação do Conselho Federal de Farmácia. Está ok? Não está ok, porque não, então, infelizmente, nós estamos no momento da apreciação e aprovação dessa ata. E eu estou contra a aprovação. Então o senhor vota contra, mesmo porque o senhor não estava nem presente. No momento em que for colocado a votação, aí eu voto. Nesse momento são considerações que qualquer um pode fazer. Esse é o momento dos conselheiros fazer considerações. Eu oriento que os conselheiros façam o que devam fazer. A reunião está sendo gravada e todas as providências em decorrência do que for dito, tal, a gente toma as providências. Se eu vote contra, se o senhor assim entende, se mais alguém entender dessa forma, foi explicado aqui, foi sanada a dúvida. Então, doutora Tânia, por favor. Bem, na realidade, a minha colocação é que a ata não reflete o que eu vi no vídeo da plenária, já que eu não pude estar presente. Então, eu inicio agradecendo a conselheira Silvânia pela minha defesa. Como é sabido, todos, né, e ela acabou falando, eu passei 78 dias. Ou eu estava autorizando a ida dele para o CTI, ou eu estava autorizando uma traqueostomia. E essa última plenária, eu tive um problema familiar, eu estou com uma irmã com câncer de mama, e ela teve um sangramento e teve que ser socorrida às pressas, e ela não mora aqui na cidade. Então, eu estou dando essa satisfação porque eu fui a conselheira mais bem votada e eu prezo muito pelo meu mandato, tá? Eu prezo muito por ele. E como a ata não reflete o que foi dito aqui, como o presidente iniciou a ata, iniciou a plenária passada, dizendo que ia ler o meu e-mail, e na realidade ele não leu o meu e-mail, ele interpretou o meu e-mail. Em momento nenhum eu disse que os acadêmicos estavam privados de assistir. Muito pelo contrário. Eu disse que sou favorável à classe farmacêutica presente, e como não consta, como ele mesmo disse na plenária, como ele mesmo disse que não contempla no regimento interno a presença de acadêmicos, você disse, tá lá, eu ouvi, inclusive, hoje pela manhã. Então, se não contempla, foi o que eu falei. Então, que essa matéria volte ao plenário e, se for o caso, como eu escrevi, os conselheiros aprovem a presença dos acadêmicos aqui na plenária. Então, eu gostaria de vou entregar o e-mail, e eu quero que conste esse e-mail na ata. É um direito meu, porque o que o senhor falou não corresponde à realidade. O senhor interpretou o meu e-mail, e o meu e-mail é bem claro. Eu disse, se for o caso da presença dos acadêmicos, que a matéria volte para o plenário, porque a decisão plenária é soberana. Se não está a presença dos acadêmicos escrito, que ela seja colocada. Mas tem que ser votada. É o meu parecer. Muito obrigado.
Primeiro, boa noite, senhor presidente, boa noite, conselheiros, boa noite aos colegas presentes. Com relação à ata, vamos nos ater à pauta que está. Isso. Com relação à ata, já que eu fui uma conselheira presente na última Assembleia, na última plenária, eu tenho algumas considerações a fazer. Infelizmente, no item 1.5, onde houve a palavra do presidente, do professor e coordenador do curso de farmácia da UNIG, foi um momento que os conselheiros se manifestaram. Então houve, como já foi colocado aqui, a doutora Silvana falou, o doutor Rogério Tia também se manifestou, a doutora Bibi se manifestou e eu também. E nenhum desses assuntos foram trazidos à ata, muito embora o assunto tenha vindo e tenha sido colocado algumas manifestações de outros conselheiros presentes. Portanto, a ata não registra exatamente o que aconteceu. Então, não é uma ata passível de aprovação. É preciso que a gente entenda que o fato de uma plenária estar sendo pública, para que todos tenham conhecimento daquilo que a gente diz, porque as palavras do vento levam, né, como é o caso, isso não tira a responsabilidade de elaboração de uma ata. Esse é o documento oficial. A ata não registra aquilo que foi dito, especialmente por mim, e por favor, senhor presidente, não me peça para repetir, porque o que eu disse está gravado e eu não tenho esse HD. Tão bom de lembrar. Mas me manifestei com relação à questão dos técnicos de laboratório e gostaria que aquilo que foi dito por mim, e tenho certeza que os outros conselheiros que também se manifestaram, gostariam que ali estivesse colocado a manifestação deles com relação ao assunto que, para nós tomamos conhecimento naquele dia, era de extrema importância em razão dos técnicos de laboratório serem registrados nesse conselho e essa plenária, por conseguinte, representa a eles também. Então, isso já deixa a ata impassível de ser aprovada porque ela não retrata aquilo que foi. Isso me deixou muito preocupada e o senhor vai me permitir comentar que eu verifiquei algumas atas que vieram a público na internet. Sendo que a 525, não muito distante dessa, houve uma alteração daquilo que nós aprovamos aqui, inclusive no que eu disse. Eu tenho aqui comigo aquilo que foi aprovado aqui com relação à proposta de deliberação, que foi colocado com relação às câmaras técnicas, tá? Onde a ata aprovada no dia vem colocando aprovado por maioria com abstenção dos conselheiros Francisco Cláudio de Souza Melo, Selma Tomás de Azeredo e Rejane Maria Frizeira, pois não houve conhecimento prévio. Essa foi a minha justificativa para a minha abstenção. Em consequência, essa ata que está pública na internet, que eu imprimi ontem e trouxe aqui, ela diz simplesmente, justifica a falta de tempo para a leitura da proposta. Me perdoa, senhor presidente, mas quem não tem tempo para exercer a função não deveria estar aqui. Foi mudada aquilo que foi aprovado, além de incluírem um item que não constou na pauta, que é o item 1.6, deliberação das deliberações 1222/14, que referenda a deliberação 1214. Senhor presidente, eu aprovo uma ata, mas a que vai pública é a que vale. Ato público. Nós não somos uma empresa particular. Está sendo mudadas as atas, eu tenho certeza que o senhor desconhecia isso. Estou trazendo o caso aqui, estou com a prova aqui, e gostaria que ficasse claro nesta ata que eu não me justifiquei por falta de tempo. Tempo a gente arruma, é só querer. Tá? O que eu reclamei foi da falta de conhecimento prévio que não me deixava à vontade para votar uma coisa tão importante como uma Câmara Técnica. Por isso eu me abstive. E as atas estão diferentes, estou trazendo a prova aqui. Então, em função disso, independente, doutor Paulo, da sua posição, do seu questionamento, que aí vai à esfera federal, o meu voto é pela não aprovação da ata. Bom, gostaria de fazer algumas colocações sobre o que a conselheira acabou de falar. A ata, por favor, conselheira. A ata é passada com antecedência para que os conselheiros leiam e a critiquem. É impossível que saia tudo o que todos falaram o tempo todo, mas tudo que se julgar que é importante constar, se solicita e é incluído. Então, se em algum momento, né, nesses últimos 2 dias, 48 horas que a ata é mandada,
Nesses últimos 2 dias, eu gostaria que a senhora, por favor, ficasse em silêncio, até por uma questão de educação, já que a senhora já foi dada, a senhora tem sido a conselheira talvez aqui mais falte, não esteve presente, já conseguiu assim uma grande... Eu gostaria de alguém que, por exemplo, pegasse até o microfone, porque isso é uma falta de respeito, né? O presidente está falando e a senhora não para de falar. Eu só falei que há 7 dias... Pois é, mas eu gostaria que a senhora se calasse, por favor. Eu gostaria de concluir o raciocínio... Está disponível aqui o microfone, por favor. Margarida, por favor, pega o microfone. Então, assim, a ata é passada com 48 horas de antecedência, 7 dias. Essa não, foi passada com 7 dias de antecedência para que os conselheiros fizessem suas considerações. Será que em 7 dias... por favor, doutora Selma, assim, é uma questão de respeito. Pois é. Eu acho que teremos que ser. Pois é, porque quando, assim, meu pai me ensinava, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Eu acho que os senhores querem tumultuar a reunião plenária. Não quero coisa. Peraí, meu querido. Você agora fez um agravo no meu tempo de conselho. Que isso? Inclusive, eu vou receber. Pois é. Então, tudo bem. Não peço, não. Eu não sou burra. Não sou burra. Não estou aqui. Vocês... Tudo bem. Não, exatamente assim. Vivemos numa democracia... E eu gostaria... Tudo bem, é uma democracia. Só que quando alguém tem a palavra, quando os senhores tiveram a palavra, eu não interrompi. Não foi interrompido ninguém, a fala de ninguém. E agora, quem desejar, tudo bem. O intuito está bem claro para todos, será dado publicidade. Eu não tenho capacidade para ser... Pois é. Tá jóia, então. Então, que os senhores se... Tudo bem. Quem quiser... Então, a reunião, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dar prosseguimento à plenária assim mesmo. Então, acuso a ausência dos conselheiros Dr. Paulo, doutora Selma, doutora Silvânia e doutora Tânia. Vamos dar conhecimento a... Pode contar, doutor Paulo? Ainda sei contar. Né? Então, a pauta da reunião foi passada há uma semana para que todos fizessem suas considerações, solicitassem o acréscimo do que quisessem. Né? Então, em forma nenhuma, alguém aqui tem intuito de modificar o qualquer um fala ou suprimir, como até outrora já ocorreu aqui no Conselho. Nós tivemos há pouco tempo o desligamento de uma pessoa que trabalhava na secretaria, porque constatamos algumas irregularidades, inclusive nas atas. Né? Não sei se foi o caso ou não. Né? Mas eu gostaria tremendamente de concluir esse assunto e conduzir a reunião plenária, se assim fosse permitido. Eu gostaria de colocar em votação a ata, que acaba de ser apresentada. Quem concordar com a ata, como está, permaneça como está. Eu me abstenho, não estava. Também não estava. Rogério? Vota. Você vota a favor? Então, eu voto a favor. Marcos, sugiro que você pergunte só primeiro quem não concorda. Isso, desculpe. Marcos, eu gostaria que houvesse em ata o agravo que você fez em relação à minha pessoa. Tá bom. Me chamar de piada rica, isso. Não. Eu falei que meu pai dizia um provérbio. Por favor, doutora Selma, a senhora já se ausentou, pode ir. Queria que estivesse em ata. Pode ser? Não, a senhora já se ausentou já. Tá bom. Então, quem não concorda, permanece aprovado por maioria a ata. Não, a abstenção da Carla, do Bruno. Não. Eu vou contra. Dois contra. Não, só quem votou contra e quem absteve. Quem votou contra? Contra. 2 votos contra. Rejane e Raquel contra. 2 abstenções. 2 abstenções. E 3... E o Rogério? Rogério... Não, Rogério é a favor. Então são Então, está aprovado por maioria. Absoluto, 100%. São 4 votos a favor, 2 abstenções e 2 votos contra.
Doutora Rejane, houve alguns problemas com as atas passadas e ocorreram algumas alterações nessas atas em função de um problema com a funcionária. Não sei se isso atingiu essa ata especificamente, essa ata que a senhora falou efetivamente, mas a gente viu que algumas outras atas passadas teve alteração do texto, entendeu? E na verdade, isso causou um certo mal-estar e um certo desconforto em relação à diretoria. E aí, não, só para eu finalizar aqui, só para explicar a senhora. E aí eu não sei se essa ata que a senhora falou, propriamente dita, teve esse efetivo problema, entendeu? Mas assim, a gente vai dar uma checada, com certeza, verificar, mas teve um problema efetivo interno lá. Apenas só para fazer essa consideração. A funcionária, inclusive, foi desligada. Foi motivo de demissão. Eu agradeço, doutor Robson, por ter colocado essa situação, o que comprova o que eu estou trazendo. Ou seja, eu não estou trazendo nenhum fato que até já não fosse do conhecimento da diretoria, não era dos conselheiros, mas era de vocês. Quanto à aprovação da ata, é lógico que vai constar os votos contra, a favor e a abstenção, porém, doutor Marcos, eu sugeriria que essa ata ficasse para ser aprovada também na próxima, fosse feita uma leitura, fosse incluído aquilo que tem, até porque até hoje nunca houve nenhuma praxe de se alterar a ata por e-mails, tá? Eu até entendo, a gente sempre foi. Desde o período que eu entrei, me desculpa, eu não tenho tanto tempo de conselho como o senhor, tá? Mas eu nunca vi nos e-mails nenhum tipo de alteração de ata. A gente poderia deixar isso muito claro a partir de agora e resolver esse problema. Porém, como são omissões daquilo que nós falamos, embora pelo jeito o doutor Rogério não se incomoda do que ele falou na Uniparata, né? Eu acho que... Só um minutinho, doutor Rogério. Só expondo por que eu estou trazendo a situação. Porque eu sei que uma ata, a importância de uma ata, eu sei que vocês não têm efetivamente um cargo de direção na parte de secretaria, existe um problema que vocês já detectaram, felizmente. Porém, numa situação dessa, por uma legalidade, eu sugeriria que vocês trouxessem duas pautas. Não haveria nenhum problema, já que não existe nenhum assunto aqui de extrema importância a ser aprovada. Foi uma ata, uma plenária muito simples, e a gente teria todas as situações. Foi só a minha sugestão, porém vou acatar a decisão da diretoria, que foi colocar em votação. Doutora Já Rejane. que está consignado meu voto contra e os motivos, eu agradeço. Doutor Rogério, depois eu... Professor, boa tarde. A questão, doutora Rejane, você falou corretamente sobre a ata que nós falamos, inclusive não saiu escrito, realmente concordo com você que não estava. Mas, por outro lado, a ata agora nunca foi assim, está vindo até com uma antecedência que a gente pode até ler. Então, eu não li e não me reportei dizendo dessa falha. Então, eu poderia ter tido tempo hábil também de colocar, falando, olha, não esqueceram aqui minha fala da doutora Rejane, etc. Como eu não fiz isso, por isso que eu concordo, ou seja, atualmente foi aqui com 7 dias de antecedência, então não precisa chegar aqui agora e falar que na hora a gente teria tempo também, Rejane, de colaborar com todos os conselhos, e eu teria essa semana toda, eu poderia ter escrito, olha, a gente esqueceu minha fala, tal. Como eu também não fiz isso, por isso que eu estou votando favorável, porque eu tive esse tempo de fazer essa correção, entendeu, Rejane? E eu acho que aí, chega aqui na hora que a gente já está aqui, não é o momento da gente decidir coisas maiores, coisas realmente no grandes. final, assim, se acirrou um ânimo que já começou aqui acirrado por uma questão extremamente simples. Ainda bem que eu fui a última. E acaba, Não, tudo bem, poderia simplesmente ter se sugerido que se alterasse e colocasse para a próxima semana se votar. Mas veio muito em tom extremamente ríspido, que os outros conselheiros, já chegando aqui de forma... Pois é, doutora Rejane, mas... Presidente, entenda bem, doutora, o que acontece? Existem colegas aqui, inclusive, estão aqui, que são pescadores de águas turvas. Quanto mais bagunça, para eles, melhor. Quanto mais tumulto quanto mais a coisa incendiar, é o que eles querem ganhar nesse tipo de coisa. Como eles ficaram de fora, eles querem tacar fogo ao máximo para ver o que eles podem pegar depois. Então, qualquer
pedacinho, qualquer que eles possam agarrar e jogar mais lenha, eles vão fazer. Então, por isso é que eu até votei favorável, porque eu não tinha falado anteriormente. Eu concordo, a sua fala foi correta, faltou. E não é a primeira vez que eu falo e você fala e não sai em ata, não é a primeira vez não. E só que como eu tive esse tempo hábil e não o fiz, por isso que eu votei favorável e voto, e peço até que todos votem, e que no fundo não alterou tanto assim a matéria em si. Agora, o que a gente tem que estar sempre é mostrar para a classe farmacêutica como tem elementos que no fundo só querem tumultuar, não querem trazer nada de bom para a classe farmacêutica, nem para o país, nem para a saúde pública, nem para a farmácia, nem para nada. Vem aqui só nesse intuito, quando vê que o clima não conseguiram se instalar para vilipendiar com o máximo que possam, eles vão embora como se fosse uma... Na verdade, o que acontece hoje no Conselho? Existem processos éticos em trâmite com pessoas conselheiras aqui, existem ações do Conselho de improbidade administrativa com pessoas que estão aqui, e não é, o interesse é justamente tumultuar a transparência que a gente está querendo dar ao Conselho. Aí acaba, assim, se fomentando tudo o que acabou acontecendo aqui em nome de tentar desacreditar um trabalho sério e honesto que está sendo realizado dentro do Conselho. Se a senhora quiser, tiver tempo para ir lá, eu posso mostrar o número de ações que tem sido entrado contra a gestão antiga. Quantos questionamentos têm sido feitos pelo Conselho Federal de Farmácia, atestado pelo Conselho Federal de Farmácia, de irregularidades. A auditoria que chegou agora da gestão das contas de 2012, dessa gestão que largou, tem não sei quantas folhas, lembra, Maria? Robson? Talvez mais de 200 de irregularidades. Então, se estimula esse clima hostil que acabou se instalando. Senhor presidente, concordo consigo, mas eu acho que a gente pode continuar a nossa plenária, tá? Até porque o que houve foi o início, tá? Concordo com o Rogério, mas independente da postura que foi criada pelos motivos próprios, tá? Em continuidade na ata, eu teria que fazer as minhas colocações. Não poderia me omitir em função da atitude de ninguém. Até uma solicitação de apreciação na próxima plenária seria extremamente tranquila e viável. Isso que eu sugeriria, independente já de ter sido aprovada esta ata. Mas se já foi aprovado, só se nós votarmos novamente. A decisão é do senhor presidente. Não, eu posso colocar novamente, não há problema nenhum. Nós queremos a transparência mesmo. Deixa a doutora Raquel falar. Pois não, Raquel. Átila, vamos com calma, né? O nosso intuito é, em prol da profissão, manter a calma e a clareza. Eu estou no Conselho já há muito tempo. Com relação à ata, nós recebíamos por e-mail com 7 dias de antecedência, depois foi diminuído, foi aumentado o tempo, e a gente questionou isso e voltou novamente a ser 7 dias. Com relação à mudança por e-mail, não funcionava dessa forma assim, 100%. O que acontecia? Você via algum item que você queria que fosse modificado ou acrescentado, era-se levado para a plenária e na plenária incluído ou não. A parte de mudança por e-mail, eu, apesar de estar lá há muito tempo, nunca me ative a isso, nunca fiz dessa forma. A gente sempre prevalecia pelo consenso e pela como você mesmo falou. Não, mas não teria problema, Raquel. Até se a doutora Regiane falasse, não, inclui que eu falei isso, incluiria. Não, tudo bem. Eu acho até, eu concordo até com ela com relação a se for do caso, a gente referendar essa ata posterior. O que acontece? A gente tem que ter muita calma. Há tumultos, mas se a gente mantiver a calma e a postura, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir. Né? Na verdade, eu peço desculpas aos senhores presentes. Eu me assustei muito, minha vontade realmente... Eu também me assustei. Minha vontade era ter ido embora. Eu me senti acuado, na verdade. Minha vontade era maior de ter ido embora, mas eu não poderia ir embora sem deixar meu posicionamento. Eu prezo porque essa casa funcione em prol da profissão e que a gente volte a ter uma calma, tá? Para a gente poder fluir as coisas. Eu fiz aquela consideração sobre a funcionária e que teve, na verdade eu não ia falar sobre isso porque é um assunto delicado e grave também,
Mas assim, o que a gente pode tentar fazer é, de repente, mudar isso, fazer como era antes, de repente, né, e trazer para cá as modificações, entendeu? Para tentar validar a ata, entendeu? A ata pode ser pré-validada, sendo aqui na plenária validada ou não, ou acrescida de algumas observações que não foram feitas, né? Eu acho que pode ser feito isso, né? Muitas vezes também, o que acontece? Eu faço até meia culpa, às vezes eu não tive tempo de ler a ata detalhadamente, efetivamente, fiquei enrolado com alguma coisa e tudo. Então, assim, a sugestão eu acho que é válida trazer para cá e validar a ata aqui. Eu acho que a gente tem feito isso. Isso. Assim, então, na verdade, eu acho que a questão é simples. É bem simples, né? É muito simples. Na verdade, existe uma questão emocional aí e tal, aquela coisa toda que não vou entrar em detalhes. Mas, enfim, se for o caso, a gente, Marcos, pode na próxima validar essa. Como foi votado, isso. A gente tem que votar agora que foi votado. Você foi favorável, inclusive. Não, ele está afirmando que já foi votado. Pois para se voltar atrás de uma decisão plenária, só com uma nova decisão plenária. Eu coloco aos conselheiros aqui, nós podemos validar somente a ata na próxima reunião plenária. Quem concorda, permaneça como está. Senhor presidente, olha só, isso eu acho que não tem como Vossa Excelência chegar aqui agora e foi votado e querer anular uma votação que teve. Isso não procede. O senhor me perdoa. O que acontece é o seguinte: não podemos também entrarmos numa de que colegas e, inclusive, conselheiros que têm verdadeira, como mentores intelectuais, uma monstruosidade de raciocínio, cheguem aqui e se comportem como castos e pudicos e que a gente fica, que tristeza. Não, porque sempre são jogadas totalmente ensaiadas, já previstas e analisadas. Não fazem nada no rompor, nessa situação que parece até que foi algo emocional. Não foi nada emocional. As coisas estão muito planejadas. E para quem já está aqui, como diz, há bastante tempo, já sabe muito bem como isso funciona. Então não convence ninguém. Tá? Então não adianta a gente ficar aqui e ficar revendo as coisas certas que já foram feitas. Porque tem muita coisa a se fazer. A gente tem que dedicar tempo a votar e pensar em coisas que nós temos que fazer. Ir para frente, construir. E não adianta a gente se deter, que é o que eles querem. Que a gente fique parado, se estagne naquelas coisas e não consiga fazer nada. E repetição, e retrabalho. Ora, não, fez, está feito, vamos para frente, vamos para outra. Ou seja, e mostrar trabalho, que é o que a nossa classe quer ver. Isso aí, construção. Quando a gente estiver se detendo e entrando nessa historinha deles. Que é o que eles querem, que a gente faça esse tipo de mise-en-scène com eles. Tá ok, então. Então, atendendo até a consideração do meu diretor tesoureiro, a ata foi aprovada por maioria. Vamos dar seguimento à pauta. Eu acho que, assim, numa conversa, tudo teria sido resolvido. Mas, ordem do dia. Eu gostaria de tirar uma dúvida com a Fátima, por favor, se fosse possível, a doutora vir aqui. Ordem do dia, item 1.1, deliberação 1266/14, concessão de inscrição a profissionais e firmas, por ad referendo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Vou colocar em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.2, doutora Fátima, por favor. 1.2, deliberação 1267/14, referendo a deliberação 1266/14, de 3 de setembro de 2014. Aquela água que eu só tinha, ela não
Uma praxe também, pode ser uma praxe de lei. Tá ok. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.3, deliberação 1268/14, concessão de inscrição a profissionais e firmas. A Camila foi pegar água para você. Posso fazer uma pergunta? Em uma dessas... É esse aqui, né? Em uma dessas deliberações, eu observei a inscrição de técnicos de laboratório. Em qual delas estaria aí? Margarida? É nessa mesmo, 12? Nessa agora que vamos votar agora, né? É essa que Profissionais a e gente vai votar. firmas. Pois é, eu verifiquei que ela consta na deliberação consta na deliberação a aprovação de inscrição de técnicos de laboratório. Estou correta, Margarida? Em razão da última plenária, onde a gente não pode mais escrever técnico de laboratório, porque perante as informações passadas, eles agora foram auxiliares, como é que eu posso aprovar uma deliberação de inscrição de uma função que não mais existe dentro do Conselho? E foi, inclusive, o que eu questionei, solicitei que a diretoria questionasse, Conselho Federal. Está sendo feito. Pois é. Então, como é que eu vou aprovar uma inscrição de técnico quando o Conselho não reconhece mais os técnicos? Doutora Fátima, quer dar um parecer? Acho que tudo demora, né? Tudo demora, sim, mas a aprovação aqui, se eu aprovo, ele tem um número de inscrição, demora. gente. Mas Na verdade, desculpa a intromissão. fala aí no microfone. Desculpa a intromissão, não estava na plenária anterior, mas eu acredito que a gente teve uma discussão essa semana no Comitê de Ensino sobre isso. Então, o que me parece é que você registra, a questão é que a identificação profissional, na identificação profissional consta auxiliar. Mas, sim, no final da reunião, eu creio que os diretores devam apresentar. No meu entendimento, a inscrição é assim, a carteira que está vindo desta forma. Mas eles cursaram um curso técnico. É isso, doutora Fátima? Assim, me parece que é a forma como eles estão fornecendo as carteiras, não que não seja técnico. Não sei se eu me fiz entender. Aí cabe a pergunta, se eu reconheço ele como técnico, eu não posso dar uma carteira de auxiliar. Doutora, concorda comigo? Eu estou reconhecendo uma profissão de inscrição aqui. Eu depois não posso dar uma outra carteira de outra forma. doutora, assim, o que eu posso lhe dizer é assim, houve aquela última plenária, todos nós nos sensibilizamos pela questão. A comissão de ensino, juntamente com a comissão de análises clínicas, estão desenvolvendo um documento que será entregue ao Conselho Federal de Farmácia. Se eu estiver errado, Carla, você até me corrige. A questão que ela está dizendo é basicamente o seguinte: se o registro sai como auxiliar... A carteira sai, eu não sei... A carteira não seria mais prudente se colocar ali, em vez de técnico, auxiliares... eu não sei legalmente como isso funciona. Não, eu queria ouvir a doutora Fátima. Eu vejo que é bastante pertinente a dúvida, né, quanto que a doutora Regiane está trazendo, porque na última plenária foi tratado isso, que a doutora Anaeli até apresentou um posicionamento do federal, mas de fato as carteiras do Conselho Federal, elas vêm como auxiliar técnico. Uhum. O auxiliar técnico, se entende como aquele que sempre vai depender de alguém, do outro profissional, para poder fazer o exercício, né, desempenhar o seu exercício. Agora, o Conselho, enquanto isso não está definitivamente esclarecido junto ao Federal, se está se inscrevendo como técnico, mas a carteira vem como auxiliar técnico, eu vejo que o Conselho deve adotar, né, a expressão de inscrição de auxiliar técnico. Isso.
Mudar a deliberação. Mudar a deliberação até que o Conselho Federal possa dizer se a nomenclatura que vai ser para essas aprovações vai ser como auxiliar técnico ou somente como técnico. Então, eu vejo que deveria ser alterado até que essa dúvida seja dirimida. Bom, não, eu concordo plenamente. Eu só solicitaria que na plenária de hoje a gente votasse dessa forma para não prejudicar esses profissionais, porque se nós não aprovarmos a deliberação... Não, a alteração... Pode alterar aqui? Então, tudo bem. Exatamente. Então, alteremos. Tá ok? E uma pergunta, esses profissionais que estão solicitando essa inscrição, eles estão cientes disso? Ou eles estão esperando que o registro deles saia como técnico? Eu acho que nós deveríamos ter cautela e comunicar a todos eles essa situação. Tá? Isso aí tem que ser uma coisa que todos têm que estar juntos, principalmente as pessoas mais interessadas, que são eles. Entende? Então tem que ser avisado que a inscrição como técnico vai ser deferida como auxiliar. O Conselho Regional ele tem que se resguardar da responsabilidade dele, porque a solicitação foi feita como técnico e nós estamos impedidos na forma do Conselho Federal. É o que eu estou entendendo em duas plenárias. Concorda? Margarida, desde quando vem essa expressão auxiliar sempre? Tem quanto tempo? Um ano? Um ano mais ou menos. A Camila fez alteração na deliberação, aí como alterou, tem que... Eu não tinha colocado em votação ainda. Então, de qualquer forma, então vamos colocar assim, tá bom, doutora Regiane? Assim está mais correto. Fica a sugestão de comunicar a todos eles que na forma do Conselho Federal são auxiliares técnicos reconhecidos pelo Conselho. Eu gostaria do parecer do jurídico. Nós temos que o mais breve possível, levar essa questão que foi tirada na outra plenária, que isso o federal ia ser instado, né? Quanto a essa definição, se é técnico porque técnico você se refere àquele profissional de segundo grau. Agora, o auxiliar, eu entendo a colocação da palavra auxiliar, porque ele sempre é um profissional que sempre vai estar assumir a responsabilidade isolado, nenhuma responsabilidade. Mas é claro, se o diploma dele está como técnico do laboratório, aí é um conflito e que se a pessoa tem um certificado de técnico, há uma reação natural de que a carteira seja emitida como muito justificada. Como as carteiras são emitidas pelo Conselho Federal, nós temos que levar ao Conselho Federal que é essa situação que está sendo nos apresentada. Assim, como está sendo conduzido isso? Quem levantou essa questão, se eu não me engano, foi o João, na última plenária. O João faz parte da comissão de ensino, junto com a Carla, e faz também parte da comissão de análises clínicas. Eu já até disponibilizei que um deles faça uma viagem até Brasília para encaminhar esse documento. Só que esse documento não foi concluído ainda, né, cara? Eu acho que está se fazendo... Elaboração. Está em elaboração. Então, tipo assim, nós temos que aguardar efetivamente a elaboração do documento. A questão colocada é a seguinte: ele fez o curso técnico. Ele fez o curso técnico, solicitou o registro de técnico. Por um lado, a gente sempre foi praxes colocar instrução definitiva em técnico. Quando chega a carteira vem de auxiliar técnico. Então, estes que estão nessa situação estão se organizando para notificar judicialmente o Conselho, porque deu uma informação para ele de que aprovava a inscrição como técnico, embora a carteira que é emitida pelo federal saia como auxiliar de técnico. Se a gente colocar aí auxiliar técnico e fornecer para eles, também não vão ficar satisfeitos. Então, assim, o que a gente tem que definir é
se vale a pena a gente hoje aprovar isso e já sabendo da demanda, do problema que nós temos. Verdade. Ou se vale a pena Passar nós a ser esperarmos. cúmplice de uma coisa que a gente mesmo acredita que é errada, né? Ou se a gente vai postergar essa decisão para dar uma decisão mais apropriada. É isso que a gente tem que Certíssimo, Carlos. Porque se nós mesmos não concordamos com isso, né, nós estamos puxando para a gente o que a gente considera, pelo menos, errado. Né? Então, talvez, eu peço a reflexão dos senhores, fosse bom que a gente aprovasse como técnico, realmente talvez seja até uma força para esses profissionais na hora de requerer o que eu acredito seja um direito deles. Só uma informação, né, que o Fábio veio aqui trazer informação, que a carteira provisória que é emitida por nós sai como técnico. A carteira definitiva, que é emitida pelo Conselho Federal, é que sai como auxiliar técnico. Entendeu? Que a gente manteve a nomenclatura que sempre foi. Eu proponho que a gente mantenha o técnico. Esses são provisórios. Que acabaram de conseguir a inscrição. Esse é provisória. Eu acho que a gente não está fazendo algo ilegal e eu acho que de alguma forma podemos ajudar eles. É definitiva. É inscrição definitiva. Não é provisória, não. Se for provisório, eu acho complicado. Porque se a carteira vai sair como auxiliar técnico, aí é conflitante. Se nós vamos fornecer a carteira como auxiliar técnico, a gente não pode botar a deliberação aqui como técnico. Essa é a definitiva. Ou bem, se for provisória, a gente mantém técnico. Se for definitivo, não podemos manter técnico. Mas aqui no caso. É definitivo. Mas aqui no caso, então, nós vamos alterar para auxiliar? Se mantido, é o que ele vai receber de cédula de identidade, auxiliar técnico. Tudo bem. Só que ele tinha uma carteira de técnico expedida, ele cursou um curso técnico. A minha opinião é que nós deveríamos manter ali como técnico. É só uma opinião. Eu abro. A minha é diferente. Eu acho que a gente pode colocar. A gente tem autoridade para prorrogar. Era isso que eu ia perguntar. Nós temos autoridade para prorrogar a inscrição provisória dele até que se defina isso. Então, eu só acho que o Conselho Federal não vai decidir isso tão rápido. Isso é uma opinião de quem está lá, que estava ontem no Conselho Federal, na luta, lá na reunião da luta, isso foi levantado. Tem a reunião plenária. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, a nossa conselheira federal aqui do Rio é a presidente da Comissão de Ensino, a plenária do Conselho Federal é semana que vem, né, quinta e sexta da semana que vem. Eu acho que a gente, se o documento já está pronto, a gente pode encaminhar para Ana Paula conversar, e vocês conversam na reunião da Comissão de Ensino, né? Que o Robson vai representando a diretoria, né? Isso, Robson, na reunião da Comissão de Ensino, que vai ser em outubro ainda, né? No mês que vem. Então, eles podem debater isso lá, né? Mas a plenária é na semana que vem. Assim, eu não sei se a gente prorroga, mas que acho que a gente pode encaminhar para a Ana Paula levantar isso lá, porque ela, além de ser nossa conselheira federal, é a presidente da Comissão de Ensino. Independente do procedimento a ser adotado lá junto da Comissão de Ensino, junto à Federal, eu acho que a ideia da conselheira doutora Carla é excelente, já que a gente está aqui aprovando uma coisa, e a doutora Fátima concordar comigo, não vamos prejudicar nenhum dos inscritos, vamos prorrogar. Eu acho que se nós não dermos a definitiva, nós vamos prejudicar ele. Só um minuto. A gente prorroga, às vezes, a provisória do farmacêutico, além daquilo que a gente pode, considerando cada caso especial. Isso agora é um caso especial. Eu acho que caberia uma prorrogação da provisória, tá? Nesses casos, até que o Conselho Federal se manifeste, decida, porque a gente aprovar aqui, auxiliar, saiu técnico, auxiliar, é uma coisa conflitante. Então, a minha sugestão é que a gente aprove a prorrogação de todas essas carteiras, né, expedidas por a gente, que saiam com o nome de técnico de laboratório, de patologia clínica, que é uma função completamente diferente de auxiliar. Então, a gente não estaria prejudicando ninguém, nós estamos com uma situação que é subjúdice, vamos colocar assim, né? Nós estamos na dependência do que virá. Não, no momento não tem nada sobre Então, a gente tem que fazer, porque 30 nós que dias vamos, já se fazia, né? provocar essa... De qualquer maneira, não podemos prejudicar, e temos que aprovar, porque senão eles também não têm carteira.
Então, minha sugestão seria aprovar a prorrogação e agir de forma mais rápida junto com o conselheiro federal, dentro da forma que for, somar esforço para tentar resolver. Bom, a única coisa que eu acho é o seguinte, não houve solicitação por parte dos interessados em prorrogação de registro provisório. Eu queria ouvir a Fátima para ver se isso seria uma coisa legal a plenária decidir por prorrogar um documento, uma inscrição provisória em detrimento à definitiva. Porque quando é definitivo, como está essa inscrição, é porque já tem o diploma. Em tendo o diploma, você não tem que se falar em provisório. Agora, a Margarida, que é chefe do serviço de secretaria, né, o que cuida de todas as inscrições das pessoas físicas no Conselho, ela está trazendo para mim que o federal está usando as duas nomenclaturas para a mesma situação, tanto de auxiliar como técnico. Então, é um imbróglio, né? E como é que vocês definem isso? Quando é que é auxiliar, quando é técnico? Toda a inscrição a gente faz de acordo com a nomenclatura do diploma, né? Os auxiliares, eu já tive até um caso desse lá na secretaria. Então, os auxiliares, eles se inscrevem, mas eles não podem fazer concurso a nível de técnico. E, bom... todo técnico, todo o patologista clínica, o não farmacêutico que se inscreve no conselho, ele recebe duas carteiras, né? Uma cinza, que agora, de fato, eu não me lembro exatamente qual a nomenclatura que aparece na carteira, mas com certeza não aparece a palavra auxiliar, e essa palavra auxiliar técnico de laboratório só aparece na carteira com chip. Na outra vem normal. Vem normal. E isso na capa, né, exterior. Por dentro é a nomenclatura do diploma. Bom, porque hoje nós temos técnico em patologia clínica, o biodiagnóstico. Então, por mais esse motivo, eu acho que a gente não deveria mexer na deliberação. São 5 profissionais. Vamos manter a deliberação, por favor, então. Tá? Vamos votar? Senão a gente não vai adiante. Podemos votar? Vamos manter como técnicos. Técnico, já que na carteira, que o que vale é a carteira, outra é cédula de identidade, né? A carteira profissional, que é o documento, que o nosso é marrom e o deles é cinza, vem escrito técnico. Então, acho que a gente pode manter, porque o outro é cédula de identidade profissional. A carteira de identidade, não é a carteira profissional. A profissional é a nossa marrom e a cinza deles, né? O outro é uma cédula de identidade. Vamos votar, então? Como técnico, quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.4, deliberação 1269/14, concessão de cancelamento de inscrição de profissionais e firmas e transferência de inscrição de profissionais. Alguma consideração? Podemos votar? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.5, cancelamento de inscrição de profissionais, licenciamento. Da mesma forma, alguma consideração? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1271/14, aplicação de multas ad referendum do plenário. Alguma consideração? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1272/14, referendo à deliberação 1271/14. Podemos votar. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.8. O item 1.8 e 1.9 é aquela mesma questão que nós temos recebido aqui. É fazer aquela revalidação, a segunda revalidação, a renovação da inscrição provisória pela segunda vez. Então, o que eu proponho, que a gente tem tido essa conduta aqui, é a gente aprovar essa segunda renovação, mandando aquela comunicação que ela não mais será feita.
É isso, gente? Podemos votar? Então, quem concorda, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Bom, antes de passar a palavra do convidado, eu queria pedir desculpas pelo ocorrido aqui no início da sessão, aos convidados presentes, às doutoras aqui presentes. Na verdade, acabei assim sendo tomado emocionalmente pela situação. Eu sei que isso não é correto, até me envergonho disso, e por isso peço desculpas aos senhores. E então quero abrir a palavra aos presentes. Se quiserem fazer uso da palavra, agora é o momento. Pois não. Ao microfone, por favor. Boa tarde a todos. Na verdade, eu estou como procurador, hoje vai ser julgado um processo ético, e há uma sustentação oral. O processo ético ele tem que ser depois, porque ele é sigiloso. Ele é sigiloso, só vão poder estar os conselheiros, as pessoas vão ter que se retirar. Tá bom? Entendeu? Aí é o momento de fazer a sustentação oral sem problema nenhum. Vai ser dado. Só nós conselheiros aqui, todos os outros, os demais, mesmo os funcionários do conselho, vão ter que ser. Não, é daqui a pouco. Depois, no finalzinho, tá? Tá ótimo. Obrigado. Eu queria convidar o Leandro. O Leandro pediu para falar na plenária, né? Ele mandou um e-mail para o conselho e eu convidei para vir aqui falar do caso da Ana Carolina, esposa dele. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade que está me sendo dada. Fala mais perto. Ele pediu autorização para passar uma apresentação, não é isso? Isso. Então pode falar. Essa apresentação será rápida, deve gerar em torno de 5 minutos, não é isso, Leandro? Isso, tá? correto. Então peço a atenção dos senhores. Boa noite a todos. Eu me chamo Leandro Nascimento Farias, sou farmacêutico, tenho 24 anos e venho aqui relatar o caso que ocorreu no último dia 17 de agosto com a minha falecida esposa, Ana Carolina Domingos Cassino, também farmacêutica, também servidora da Fiocruz. E Ana Carolina foi mais uma vítima de descaso envolvendo a saúde desse país. Bem, Ana Carolina era farmacêutica formada pela instituição Unigran Rio e aluna de pós-graduação da ENSP, do curso de pneumologia sanitária. Então, vocês podem ver algumas fotos, o CR dela, que foi acima de 9 durante a faculdade. Aquela foto foi uma singela homenagem na cerimônia de encerramento do curso de pós-graduação. E aqui à esquerda uma foto da colação do seu curso de farmácia. A Ana Carolina, ela teve uma crise de apendicite. Ana Carolina, ela deu entrada numa unidade hospitalar e esperou por mais de 24 horas por uma simples cirurgia de laparoscopia, que não leva mais do que 40 minutos. E devido a essa demora, uma infecção que era localizada no apêndice ganhou a circulação, se tornou generalizada e mesmo por conta da cirurgia aconteceu o pior, foi o óbito dela. Imagens das unidades por onde a Ana Carolina passou e os devidos horários de atendimento, cirurgia e etc. Bem, nós temos o Código de Ética Médica,
que é uma resolução número 1931 de 2009, no qual ela proíbe o hospital ou o médico, em caso de óbitos do paciente, liberar o prontuário para os familiares, a não ser que o paciente tenha deixado por escrito essa autorização. Mas convenhamos, vocês acham que uma menina com 23 anos de idade, com uma crise de apendicite, ela vai imaginar que ela vai vir a falecer? Obviamente que não. A classe médica, ela se apega nessa legislação com a seguinte alegação: a pessoa poderia ter HIV. Será que ela queria que a família soubesse que ela tinha HIV? Mas eu sinceramente tenho minhas dúvidas se realmente essa é a intenção da legislação. Sendo que existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, número 3, de 28 de março de 2014. O que essa recomendação ela diz? Para que profissionais médicos, hospitais e etc. liberem a cópia do prontuário para os familiares de até 4º grau de parentesco. Sendo que essa legislação só ocorreu devido a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. E no caso da Ana Carolina, o hospital se recusou a entregar o prontuário, tanto para mim como esposo, quanto para a mãe. Não respeitou a legislação. E segundo essa mesma legislação, é uma multa diária de R$50 mil em casos de não cumprimento. E eu também tenho minhas dúvidas se por acaso o hospital ele vai ter que pagar essa multa. Tomando como base a universidade onde eu fui formado, eu fiz uma pesquisa sobre mensalidades e eu percebi a tamanha discrepância. E eu fico me perguntando, por que a mensalidade do curso de farmácia é R$ 906 e de medicina seria R$ 5.515? Mais que 6 vezes mais. O médico vale mais do que o farmacêutico? Vocês já se permitiram entrar num hospital onde só existisse profissionais médicos? Não existisse enfermeiro, farmacêutico, nada, só médicos. Vocês acham que iria dar certo? Vocês acham que o ego por parte de alguns membros dessa classe médica iria permitir que o médico trocasse fraldas? Que o médico colhesse sangue? Ou que o médico fosse lá na farmácia pegar medicação, que o médico fosse no laboratório bater xixi, bater cocô? Vocês acham que isso daria certo? Eu digo não. Óbvio que não. Então eu fico me questionando, por que o médico vale mais do que o farmacêutico, ou que o enfermeiro, ou que o biomédico? Denúncias por erro médico. Nós estamos numa crescente. Tendo como fonte a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, cuja sigla é ANADEM, houve um registro de 935 demandas nesses últimos 14 anos, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E segundo o Supremo Tribunal, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 1.600% nos casos de denúncia. E segundo o Conselho Federal de Medicina, ele recebe cerca de 800 reclamações por ano por denúncias envolvendo erros médicos. Aqui são algumas fotos de movimentos que, graças a Deus, estão me dando um retorno. Algumas capas de sites que tivemos uma boa repercussão, como Revista Época, site da Globo.com, R7. Uma nota de lamento do presidente da Fiocruz, senhor Paulo Gadelha, que também é médico. O apoio do Conselho Regional de Farmácia. Fizemos uma manifestação na porta do hospital onde ocorreu o óbito e tivemos também uma boa repercussão.
como programas da Rede Globo, programas da Band, SBT e etc. E essa é só uma pequena nota. E no dia 7 de setembro, uma reportagem do repórter Jean Amato no Caderno de Esportes Extra, onde ele diz que o Fluminense recebe um apoio financeiro cerca de 40 milhões do grupo Unimed. E eu fico assim me perguntando, será que custa tanto assim ter um médico cirurgião de plantão numa unidade hospitalar? Porque o de praxe é ter médicos no regime de sob aviso e não como plantonistas. Esse é o de praxe. Será que é o certo? Eu penso que não. Então, se você hoje entra num hospital particular necessitando de uma emergência e o médico não está no local, você corre o sério risco de vir a falecer. Será que isso é o certo? É o de praxe, mas eu penso que não é o certo. Eu vou fazer uma analogia. Dependendo do local por onde você passa, na cidade do Rio de Janeiro, você acaba avançando o sinal vermelho. Por quê? Ah, mas aqui é violento, se eu ficar parado nesse sinal, eu vou acabar sendo assaltado. Você tem essa justificativa. Mas será que isso é certo, avançar o sinal vermelho? Se no momento que você avançar o vermelho, passa uma criança correndo e você vem a matar a criança, é justificável você avançar o sinal vermelho por conta da violência? Criei um abaixo-assinado nesse site, cobrando a apuração rigorosa dos fatos, envolvendo Ana Carolina. Ontem fez 1 mês do falecimento e até o momento não foi instaurado inquérito pela 16ª Delegacia da Barra da Tijuca. Eu tento fazer uma denúncia na ANS, que é responsável por fiscalizar e regular os planos. Eles não veem nenhum problema nisso. Eles alegam que o plano não teve algum erro no procedimento da Ana Carolina. O CREMERG não se pronuncia e até o momento ninguém do plano de saúde me procurou. Então eu conto com o apoio de vocês para assinar essa simples, mas de extrema importância, petição, onde vocês têm que botar nome, e-mail e país, não leva mais do que 20 segundos. Em menos de 7 dias temos mais de 1.500 assinaturas. Para vocês verem o tamanho da revolta gerada no caso. Eu deixo um pensamento aqui do grande poeta Brecht, que é o seguinte: nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época que se reina a confusão, em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca isso é natural, a fim de que nada passe por ser imutável. Pessoal, foi de extrema importância essa minha vinda aqui, por quê? Porque, antes de tudo, vocês são profissionais da saúde. Nós somos profissionais humanizados. Lá fora, eles visam o lucro e estão se esforçando para nos transformar em profissionais robotizados. Nós não podemos aceitar isso. Todos os dias uma Ana Carolina está vindo a óbito. E eu fico perguntando, até quando? Nós pagamos impostos, temos direito à saúde pública. Sabemos da dificuldade, migramos para a saúde privada. E quando nós necessitamos, o que acontece? Mais uma pessoa vem a óbito por conta do descaso. Esse é meu contato. Eu conto com o apoio de vocês, assinando a petição, divulgando meus posts no Facebook. E dia 18 de outubro é Dia Nacional do Médico. Nós não podemos deixar uma data importante como essa passar em branco. Estou organizando uma caminhada no bairro da Ilha do Governador, onde a Ana Carolina foi nascida e criada. E nessa caminhada
o que a gente está pedindo? Justiça. Chega de descaso com a saúde do nosso país. Ontem foi a Ana Carolina. Quem será amanhã? Chega de corporativismo patológico. Isso já passou da normalidade. Se tornou algo doentio. O enfermeiro é punido. O farmacêutico é punido. Eu conto nos dedos de uma só mão quantos médicos são punidos. Vai o farmacêutico vender um medicamento controlado, sem receita, para tu ver o que acontece. É preso. Ele sai algemado da drogaria. Vocês lembram do caso daquela enfermeira que, por engano, injetou nutrição parenteral na sonda que era para soro? Ela foi punida. Punição exemplar. Teve o seu conselho, teve a sua carteira cassada. Sabe o que vai acontecer com essa mesma enfermeira? Ela cometeu suicídio. Ela não aguentou a pressão. Morreu. Quantos médicos vocês já viram caçados, punidos, presos? Eu tenho certeza absoluta que todos nessa sala têm no mínimo uma história para contar envolvendo descaso médico. Eu tenho certeza absoluta. Uma não, duas. Uma nas suas vidas pessoais e outras nas vidas profissionais. Eu tenho certeza absoluta. Quando o paciente está lá na beira, lá no leito, quem fica ao lado do paciente lá cuidando dele? Trocando a fralda dele? É o enfermeiro. Quando o médico, por engano, prescreve a medicação errada, quem é que tem que ir lá bater de frente com o médico? É o farmacêutico. E quando o paciente se cura, a quem ele agradece no final? O médico. Nós temos que buscar a nossa valorização. Nós temos que ser reconhecidos. Chega dessa história que saúde é médico. Eu não sou contra a classe médica, longe de mim. Eu admiro muito a profissão, mas eu sou contra os péssimos profissionais. Assim como o farmacêutico é punido, o profissional de enfermagem é punido, por que o médico não é punido? Então eu estou aqui, gente, para pedir só uma simples coisa para vocês: consciência, bom senso. Só isso que eu peço. E obrigado, pessoal, pela oportunidade. Uma boa noite para todos. Saiba, Leandro, que assim, o Conselho de Farmácia, seus conselheiros e diretores são solidários nessa sua dor. E como nós já conversamos, né, o que a gente puder te ajudar aí nessa luta sua, você pode contar conosco. Tá bom? Obrigado. Nós vamos entrar agora nos processos com parecer do relator, e para isso eu pediria que quem ficar somente na sala neste momento fossem os conselheiros, porque existe um processo ético e o relator fará suas considerações. Logo em seguida, doutor, nós chamaremos o senhor, né, com a nossa colega, e para dar prosseguimento ao rito. Podemos? Oi? Tá cedo aí. Bom, então vamos dar prosseguimento. Então, está em colocação para votação o parecer em relação aos processos do Dr. Bruno. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Posso colocar em votação? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Bom, está aqui os relatos do Dr. Paulo Horaci. Da mesma forma, coloque em votação. Alguém tem alguma dúvida, Raquel?
Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Os relatos da doutora Carla, da mesma forma. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Só uma dúvida, Camila. Esses relatos da doutora Selma podem ser julgados hoje? Podem ser? Então tá. Então, da mesma forma. Pois não. Volta a mesma dúvida que eu perguntei na época que a gente aprovou a câmara especializada. Tá? Os processos que não se reúnem, que não houve a reunião da Câmara Técnica na semana passada. Eu não sei se esses processos já foram vistos lá ou não, porque a gente não tem como lembrar. Acho que foi passado. Na verdade, deixa eu te explicar uma coisa. Amanhã estão indo a doutora Fátima, doutor Igor, que eu gostaria de orientação sobre o procedimento. Porque, por exemplo, minha Câmara Técnica, a Raquel até mandou os relatos, mas a Câmara Técnica não se reuniu efetivamente, não tinha quórum, ninguém compareceu. Essa é a minha dúvida. Então o que acontece? Eu quero uma orientação do Conselho Federal de Farmácia, sobre, porque, tipo assim, isso são processos que poderiam gerar, né, dinheiro para o Conselho. Receita, desculpa, obrigado, contadora. Receita e que não está entrando. Eu entendo que, se nós formos trazer esses processos que não foram julgados para a reunião plenária, simplesmente acabará a Câmara Técnica Especializada, porque ninguém mais, se as pessoas já não vão... Oi? O problema é que existe uma resolução do federal que nos impõe isso. Né? Nós não colocamos, porque a diretoria quis. Né? A Maeli se informou, fez todo um estudo em relação a isso, e é uma resolução do federal, que a gente tem que cumprir. Então, se o federal fala, não, volta a ser como antes, tudo bem. Porque se simplesmente as pessoas não forem nas reuniões, a gente traz tudo para cá, acabou a Câmara Técnica, não vai ter mais Câmara Técnica, na minha opinião. Então, amanhã, os nossos advogados estão indo lá, até para... Eu quero uma orientação de como proceder. Doutora Raquel? Não, só um minutinho. A minha pergunta foi exatamente por isso, porque desde a constituição dela, é muito difícil a gente conseguir ter um quórum para colocar. Eu normalmente vou ao Rio para poder fechar o quórum, né, Robson? Apesar de eu não ter nenhum processo a ser relatado, mas normalmente quando faz o quórum é porque eu consigo chegar ao Rio para poder fechar. Mas, caso contrário, a gente vê que, na verdade, a Câmara Técnica Especializada para Apreciação dos Processos não está ocorrendo. E na forma que foi aprovada, ficou uma brecha do tipo, então, adia para a próxima ou vem para cá. E, na verdade, eu entendi que na criação da Câmara Técnica viria um extrato de ata para a gente ratificar. Não simplesmente nome e arquivo indefere ou não. Isso não é um extrato de ata, né? Porque, na verdade, os processos foram relatados na Câmara Técnica, que, na verdade, nem foram, né? Estão vindo para cá como se fosse nas colas. Não foram. A nossa 2 se reúne. Nessa vez pode ter sido a 2, na outra 3, entendeu? A nossa tem uma dificuldade mesmo da reunião. Então, o extrato de ata, que é feito por um secretário nomeado dentro da Câmara Técnica, por um dos membros da Câmara Técnica, esse extrato de ata viria a fazer parte da ata e ele, então, seria ratificado na Assembleia como se aqui fosse lido os relatos de ata. Entendi? Desta forma, a aprovação. Só tem essa informação. Se foi arquivado, se foi deferida a defesa, se o processo foi arquivado ou se foi indeferido. Mas o extrato de ata diz quais foram os conselheiros que estavam presentes, os que não estavam, se foram... Não, os que estavam são os que vêm o processo. O extrato de ata retrata o que aconteceu. Desculpa, pode fazer pegar aquele arquivo, o ONG que é gerado, que a gente faz, que tem lá dos conselheiros que participaram,
bota um link igual que ela está e vamos aprovar o relato da ata. Com a concordância dos conselheiros tais. Aí você abre o arquivo link, aí pronto, você abre o link e está lá. Aí aprova o relato. E mais de acordo com o regulamento. Vai segregar para que venha aquela Não precisa tanto, o link serve para a gente. Mas eu acho que para constar nada, por exemplo, Câmara Técnica Especializada 1, com a presença, é a sua, né? A 1? 2, o que seja. Com isso, tais conselheiros presentes. Ponto. Mas aqui a gente não sabe quais os conselheiros que avaliaram isso ou não. Não, Então, aqui eu posso te dizer. Não, Foi querida, a Carla, não é isso? Então não estou entendendo. Você pode até dizer, mas ela gostaria que fosse... Constasse na ata para poder a gente ter o cumprimento do regulamento. Gente, o regulamento é do Conselho Federal, mas a resolução Não, aquilo não, que eu apresentei a nossa. aqui não tem nossa. Não, eu tem sim, nós aprovamos aqui. Não, eu apresentei os artigos da resolução. Estava criando as câmaras para seguir a resolução 566. Deliberação 1190 de 2014. Aprovada por nós. Olha só, então, de acordo... a resolução 566 diz que tem que ser votada nas Meu câmaras. amor, olha só, eu sei que você A gente copiou, criou as câmaras. Isso. Só isso. Nós criamos. Com os nomes das pessoas. E Quem está em qual fizemos câmara? Foi normas. isso. Então aqui, regulamento das reuniões, está aqui, bonitinho, a deliberação. Tudo bonitinho, foi aprovado aqui. E aqui diz que a gente tem que ter um quórum mínimo de 3. Nas câmaras técnicas tem que ser 5. Foram divididos conselheiros, se não me engano. São 5 conselheiros, a metade mais. E teria que ser no mínimo 3. Então, Câmara Técnica Especializada, reunidos com a presença de Dr. Robson, doutora Selma, doutora Tânia. Pronto, 3, acabou. Ratificou aquilo ali e traz para a plenária e a gente referenda. É apenas isso. É o cumprimento daquilo que nós aprovamos. Entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. É só uma questão de regularizar em cima do que foi aprovado. Então, para que a gente aprova? Entendeu? Ficou da mesma forma que era antigamente. Não, antigamente todos os processos eram relatos. Todos. Agora, são lidos nas câmaras e são discutidos nas câmaras. Agora, o número de processos está aumentando muito. Se a gente quiser voltar a ser como era antes, as plenárias vão acabar meia-noite. Porque a gente tem 80 processos lá. Então traz os 80 aqui. Não, mas entendeu? Entendeu? Gente, assim, a Câmara Técnica é para a plenária ser mais funcional. As pessoas se reúnem lá. O extrato da ata não tem problema. Copia lá do Word e coloca aqui. Entendeu? Agora, eu não posso fazer nada se as pessoas não vão na Câmara Técnica. Aí é cada conselheiro que é a sua responsabilidade enquanto conselheiro. Eles não vão, o que é que... Ela está pedindo só que quando chegar a Câmara Técnica Especializada número 2, aí aperta o linkzinho lá igual. A gente vai não, eu estou dizendo que ali esteja o nome dos conselheiros que estiveram presentes. Quando abrir a coisa vai ter... Então, deixa eu ver se isso atenderia. Que a gente coloque a data e os conselheiros presentes na Câmara. Atende isso? Camila, pode providenciar isso? Está resolvido, então. Pois não. Eu até comuniquei a Camila que eu não recebi a convocação, até estranhei até, né? Falei, Camila, não recebi por e-mail. Não teve nem quórum, porque até o doutor Zé Roberto estava viajando e a gente não teve resposta. Por isso que eu relatei o meu e passei por e-mail. Porque eu não recebi a convocação para essa daí, tá? Você me falou, mas eu já enviei o e-mail. Esse eu não recebi não, recebi a ata, recebi tudo. Tá? Eu concordo com não custa botar o nome ali do que tá? Não custa, não é impeditivo que quem não veio possa refazer seus relatos aqui. É verdade. Isso não é impeditivo. Quando a pessoa não pode, por algum motivo, o Zé Roberto estava viajando, pra gente, qual é o grande problema que está acontecendo? Se deixar sempre para frente, primeiro que a gente perde os 60 dias de prazo, né, dos processos. E os processos estão lá se acumulando. Então, eu prefiro, se você trouxe os seus relatos, que você faça os relatos e que a gente já finalize do que ficar... Está constando em ata. Não consta em ata. Eu não gostaria que fosse assim. Porque se a gente fizer assim, isso daí foi uma coisa que foi passada, a gente não discutiu isso, então eu não gostaria que isso fosse pautado em cima da hora. Não vai ter nenhum prejuízo, a gente na próxima faz. Então,
Tá legal, Raquel? Melhor tentar, não está em ata, a gente não... Pois é, não está em ata, assim, a gente não discutiu entre nós, eu acho que teria um prejuízo para as próximas plenárias, que a gente ia acabar não cumprindo mais a resolução do federal em abre função... um precedente, né, de uma forma, como ela falou, houve a convocação e não teve a justificativa, pode ser nesse caso assim. é porque ela não recebeu a não recebeu. Não, tá super. Eu sei que você está sempre presente lá. A questão não é essa. Eu só peço para que a gente não saia do que a gente está fazendo, porque eu acho que pode ter um prejuízo maior na frente. Ok, concordo. Tá joia? Então, vamos passar então para informações da diretoria. Mairi vai apresentar um novo modelo de relato. Não, na verdade não é apresentar, é só comunicar, né? A Camila está mandando a Carla, agora ela saiu, ela fez um modelo de relato, né? Já para preencher, para facilitar, para colocar, a Camila está colocando é esse mesmo, né? A Camila está colocando dentro das pastas, e quem quiser, ela pode mandar por e-mail, e tem muita gente que faz no computador, né? Não quer ficar escrevendo, então... É só um modelo, não é obrigatório seguir, não. Só para facilitar. A Carla que bolou esse modelo... Carla, agora que eu vim mostrar o modelo do relato que você bolou... Não, então, a Carla bolou esse modelo e aí a gente resolveu trazer aqui para a plenária. E a Camila tem copiado, né? Xerocado e colocado dentro. Para quem quiser utilizar. É só um modelo. Tá ok? E poderia, inclusive, depois... Só para padronizar, né? E as pessoas darem uma olhada também de sugestão que tem... Isso é legal, obrigado. Um modelo padrão facilita. Assim... São Paulo, Minas tem modelos padrões de relato, né? Está bom, facilita, a gente pode melhorar. Pode melhorar. Beleza. Eu queria comunicar que nós convidamos os candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro a participarem de audiências públicas aqui na ABF para falar das suas propostas para a área de saúde e para falar também das propostas para o âmbito farmacêutico. Acho que chega a hora de nós começarmos também a exigir alguma coisa dos políticos, pelo menos foi uma tentativa. Então, nesse sentido, eu informo aos senhores que no dia 23/9, terça-feira, estará presente aqui às 15 horas, na ABF, o candidato Tarcísio Mota, para a apresentação das suas propostas. A gente bolou um modelo em que o candidato vai falar livremente das suas propostas, num determinado tempo, que eu não lembro agora exatamente qual é, e nós vamos convidar algumas entidades para que façam perguntas ao candidato. Ok? Então, terça-feira, às 15 horas, quem puder vir, eu acho que é uma coisa que pode ser legal para a nossa classe, a gente começar a questionar coisas, dar publicidade. E eu acho que transparência, democracia é uma coisa legal por isso. Um outro comunicado que eu gostaria de fazer é que no livro de presenças, o Dr. Francisco Cláudio assinou como conselheiro, e essa assinatura não pode ser considerada. Eu queria saber até pela doutora Fátima, porque ele pediu o afastamento para concorrer às eleições. Nós, na época, imprimimos, inclusive, a ficha dele como candidato. Ele pediu afastamento, a plenária deu ciência a isso, né? Eu dei ciência, foi, se eu não me engano, até votado, e ele mandou um pedido de regresso, só que as eleições não ocorreram ainda. Então, eu pedi um parecer do serviço jurídico, que foi colocado que ele deveria apresentar um documento dizendo que ele não participa mais das eleições. Né? Isso ele já foi recebido, inclusive por ele, e nada foi protocolado. Então, dessa forma, aquela assinatura é uma assinatura irregular, não é isso, doutora Fátima? Por favor. Quanto da comunicação do conselheiro Francisco Cláudio, do seu afastamento para poder concorrer às eleições agora em 2014, foi aceito o pedido e automaticamente foi substituído pelo doutor Rogério, que era na ordem, colocação do doutor Rogério veio substituir como efetivo em seu lugar.
e recentemente ele entrou com um pedido comunicando que o seu retorno como conselheiro efetivo, visto que não participa, não vai mais participar mais das eleições, não é mais candidato. Então, eu fiz uma exigência de que ele trouxesse o documento oficial do TRE, aonde, porque não se pode só alegar que não é mais candidato, porque senão nós estaríamos compartilhando uma situação com uma irregularidade documental. Ele recebeu e não trouxe agora, não temos conhecimento de protocolo dessa justificativa, da apresentação desse documento. Ele não foi convidado para participar. Não foi convocado para participar. Hoje ele esteve aqui e assinou de forma inadequada o livro, né, porque ele tem conhecimento disso, que ele precisa desse documento para ele retornar ao cargo que ele ocupa, né? Nesse momento ele está afastado e esse afastamento vai perdurar até que ele apresente esse documento. E o doutor Rogério Dias permanece no cargo efetivo. Então, a assinatura dele como conselheiro hoje no quadro efetivo, ela está incorreta. Ela deve tá ok. Alguma providência a gente toma? Incluir nessa pauta dessa reunião, pauta não, desculpe, nesse texto dessa plenária, de que já está... Não, na ata, de que ele não... foi inadequada a assinatura, que o doutor Rogério continua no cargo. Permanece como conselheiro efetivo, doutor Rogério Dias. Agora, eu não sei, isso tem que constar na ata? Não. Por que vai constar isso? Sim, porque ele assinou. Porque existe a assinatura, né? A assinatura dele do livro. Como se alguém assinasse indevido, convidado. Não, ele assinou como conselheiro. Ele assinou como conselheiro, ele não assinou como convidado. Ele assinou como conselheiro. Ali, se você pegar a carninha. Não, esses livros disseram ser uma rasura e isso tem para aquele termo talvez ali, tenha um valor legal. Para essa ata, então aquilo ali vai sempre essa colocação da assinatura dele, que foi de forma indevida, ela vai constar no teor dessa ata. Eu acho que é importante, inclusive, esse relato, né, da doutora Fátima, era importante, que ele foi comunicado, ele recebeu por AR, né, essa solicitação para que se comprove que realmente ele não faz mais parte desse pleito e que fique registrado então. Dr. Robson? Vai ser enviado os pareceres da auditoria de 2012, acho que amanhã, né? E, efetivamente, segunda-feira, os auditores do Conselho Federal vão tomar as contas de 2013. Segunda-feira agora. Vai chegar segunda-feira. Não chegou a contratar uma empresa, né? Não, e até porque o Conselho Federal não aceita, não dá legitimidade efetiva. É muito caro, porque é bem específico, né, público. Provavelmente, pelo que eu vi, vai passar de uma semana essa auditoria de 2013, já que as exigências, como ficou irregular a aprovação de contas, as exigências dos auditores foi bastante expressiva. Então, acredito que vai passar de uma semana a auditoria deles. Provavelmente vai ter que voltar aqui de novo, efetivamente. Mas vão trabalhar na plenária, lá, aquela sala plenária nossa, incomunicados. Estamos na palavra livre agora, ok? Vamos, já que ele encerrou, aí... Não, já que ele está falando de contas, eu até me lembrei disso. A gente não tem um prazo até 5 de outubro para apresentar a previsão orçamentária do ano que vem? Vai ser marcada a plenária extra dia 2 de outubro. Acredito isso, não tenho certeza. Acho que é 2 de outubro. Poxa, obrigada. Não, mas vai ser disparado ainda a previsão orçamentária, porque na verdade exige, para fazer a previsão orçamentária, para não ter o mesmo erro que houve anteriormente, de orçar mais do que efetivamente, a gente tentou fazer uma coisa mais plausível para a atual situação
financeira do Conselho. Isso vai ser enviada antes para a gente, né? Com certeza. Provavelmente, no mais tardar, eu vou falar com a Alessandra, provavelmente até sexta vai ser enviado, mas se não me engano, já passou até, porque eu acho que a Regina está de férias. A Regina está de férias. Mas já foi passado para ela, vou pedir para a Camila falar com a Alessandra e já desparece e-mail de repente amanhã mesmo. Outra coisa, as atas de reunião de diretoria, as últimas que eu recebi foi de abril. Seria possível encaminhar essa certeza. gente? De abril para cá não recebemos mais nada. Vai ser aqui na BF, né? Ou vai ser lá? Não sei. Porque lá a sala está sendo utilizada. Não, pode ser, aí não sei, pode ser aqui ou lá. Não, é previsão de orçamento, né? Não sei, talvez aqui fosse mais adequado. Eu acho que aqui porque lá, inclusive, além daquele pequeno espaço, o Conselho está em mudanças, né? Nós estamos readequando, realocando os setores para explorar o que a gente não tem, né? Que é espaço físico. Então, os setores estão se mudando de um lugar para outro, e eu acho difícil se fazer essa reunião lá. Agora, Camila, eu queria que providenciasse as atas das reuniões de diretoria. Não vai desde abril? A última foi enviada em abril. Foi. Pois é, porque não é a orientação nossa que vá imediatamente após a aprovação, né, em nome até da transparência que nós propomos reinar aqui na nossa gestão. Aproveitando o ensejo da presença da viúva da nossa farmacêutica, né, que também é farmacêutico. O Leandro. O Leandro, né, e um momento de muita consternação, então, acho que sempre isso aí, o nosso conselho, ele tem que também mandar ofício para essas entidades, colocando, olha, quando o farmacêutico chegar, acho que deveria uma hora a gente colocar vários hospitais, quando o farmacêutico chegar aí, no hospital, ele tem que se identificou, ele tem que ser recebido pelo diretor técnico, ele tem que, ou seja, para não ficar assim, igual ali, como a doutora Meli falou, o prontuário da pertence à pessoa, alguém acha que é o dono do prontuário. Depender de autorização judicial para pegar uma coisa que é sua. Seria, eu acho que fazer um estudo disso, para o farmacêutico ser, não sei, mal comparando, como igual um advogado ou o médico, quando eles chegam numa instituição, todo mundo lá já de antemão já sabe que tem que dar um tratamento adequado. Então, por exemplo, já chega um advogado, não sei onde, o advogado, não, por favor, já sabe que tem que atender. Ou seja, mesmo se não atendeu ninguém, ele vai ter que ser o médico. Chegou, eu quero, não, por favor, então já leva ele lá. E o farmacêutico, às vezes, chega no local e ele não fica como outro qualquer. Ou seja, não, ele vê que ele é uma autoridade daquele assunto. Então, ele tem que ser recebido. Acho que a gente podia, uma hora, pensar para fazer uma deliberação, alguma coisa aí, um ofício, alguma coisa para poder, também nesses casos, que muitas das vezes poderia ser resolvido, é que a pessoa vai, fala com outro, fica dando cabeçada. Não sei, acho que é um pensamento que eu tenho, para mostrar, infelizmente, a nossa profissão, ela tende cada vez o pessoal a baixar mais a cabeça. Então, é para a gente crescer. Então, acho que o caminho é esse. E aproveitando também uma coisa que ele falou, que ainda, eu sei que essa diretoria se empenha, mas é uma questão que vai ser demorada, podemos estar nesse mandato consiga, que é o quê? Mudar esse pensamento que o quê? Você vê a fiscalização dos outros conselhos, poxa, é ótima. A da farmácia é só chicotada no farmacêutico. Eu até perguntei aqui ao relator, nosso conselho, doutor Bruno, e aí a empresa? Ou seja, então a empresa fica curtindo, vamos dizer assim, mas o farmacêutico sempre levando aquela chicotada. Há esse pensamento. Por exemplo, já tive algumas entreveros até com a fiscalização atual, aí com a chefia. Por quê? Você vai nesses almoxarifados das prefeituras municipais, vai nessas farmácias judiciárias que criaram essas prefeituras municipais, não tem farmacêutico, é uma ilegalidade, é médico que manda, e vai lá o farmacêutico, vai a fiscalização, porque fica o médico, que é o chefe, já fica, começa a mastigar mingau. Não. Deveria aí que sim, impor. Não faz. Agora, quando vê um farmacêutico,
Parece aquele marido que só sabe bater na mulher e nos filhos. Ou seja, isso existe ainda, essa mentalidade. Eu sei que vai demorar um pouco a mudar, eu sei que não é isso, estamos no caminho, mas tem que ser mais efetivo. Tem que botar fiscalização. Chefe da fiscalização, vem cá, subchefe, terceiro chefe, vocês vão lá nessa farmácia, nesse almoxarifado, que tem conhecimento, que funciona ao arrepio da lei, na legalidade, é na prefeitura tal. Vai lá. Então, tratando de visita, multa, etc. Para mudar essa mentalidade. Mas a gente é fiscal do exercício profissional, a gente não é fiscal sanitário. Não, mas olha só, a gente notifica dentro da. Não, olha só, não quero que faça o que não compete ao Conselho de Farmácia. Se você chegar no local e é uma farmácia ilegal, então você vai chegar lá, se não ele tem. A fiscalização, ele vai fazer o termo de visita, ele vai encaminhar aquilo para os setores responsáveis, sim, senhor. Entendeu? Ele, logicamente, não vai poder fechar o estabelecimento, não vai poder fazer nada. Ele pode dar um auto de infração. Ele pode dar um auto de infração. Faz, Rogério. Não. Então eu tenho alguns que não foram feitos isso. Quando tem eliminar a decisão judicial de que a gente não pode fiscalizar. Mas não tem eliminar a decisão judicial. Eu tenho conhecimento de uns que não tem. Então, eu tenho conhecimento. E, olha só. Fale com a Farroel, denuncia lá no... Isso é um trabalho incansável. Até não. Olha só, por que eu digo isso? Porque a mentalidade dos nossos colegas conselheiro falando ainda existe. Você vê que ele chegou aqui, ele falou violadamente, ainda, ou seja, há essa ideia ainda da classe. Então a gente tem que ser mais imperativo, mais rigoroso. Para quê? Para mudar esse quadro. Ele mesmo chegou aqui sem querer, ele passou isso. Tá vendo? No de medicina é uma beleza, o do outro é uma beleza, o do farmácia, tá. Ou seja, isso que ele falou é o pensamento em geral. Então, se nós estamos nesse caminho, que eu sei que estão, tenho certeza absoluta, agora, acho que a gente tem que pegar com mais firmeza. Então, não é chegar lá no lugar, veio uma médica, falou que eu tenho uma decisão liminar, tá bom, tchau, obrigado, fui embora. Não, peraí, vou também criar um clipocó aqui com vocês, ou seja, peraí, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, até no limite do que é previsto, lógico. Agora você fala, tá bom, valeu, obrigado, tchau. Ou seja, é esse tipo de coisa. Para quê? Você vê que a minha maior preocupação é a empresa. É a empresa. Isso que nós temos que ir. E menos no farmacêutico. Por quê? Porque, infelizmente, isso eu acho que é uma das maiores preocupações e um dos maiores óbices que os colegas têm em relação a gente. Há essa mentalidade cultural que foi se criando e vai ser demorado. Mas a gente tem que ser mais rigoroso. Só isso que eu acho. Tá bom, Rogério. Ok, gente. Carla. A Carla está inscrita, depois eu quero falar também. O Leandro, você quer falar? Pode falar. Eu só queria acrescentar uma coisa, que hoje você entra no site do CREMERGE, ou faça melhor, entra no Google, digite CREMERGE Prontuário Médico. Hoje o site informa a população de que, em caso de óbito, os familiares não têm direito ao acesso ao prontuário. Não tem direito, a não ser que tenha um mandado judicial. Eu disse que existe uma recomendação número 3 do Conselho Federal de Medicina que recomenda a entrega do prontuário. Se você agora entrar no site do CREMERGE, que é Conselho Regional, em tese abaixo do federal, ele continua informando a população que, em casos de óbito, só através de um mandato judicial. Eu não sei o que vocês acham disso, e por ser uma outra classe, o Conselho de Farmácia não pode emitir uma nota ou se expressar, até para evitar atrito, mas continua sendo um absurdo, porque a população, então, está sendo mal informada até o momento. Leandro, só para tirar uma dúvida, você quando esteve lá para ver o prontuário, você pediu para ver e foi negado? Você vê o prontuário? Como eu expliquei, em casos de óbito, só se o paciente... Não, para te fornecer, mas você teve acesso ou não teve nem acesso a ele? Nem acesso, sendo farmacêutico, profissional da saúde. Deixa a Carla, vai Carla, fala você, depois eu falo. A Carla vocês são da área hospitalar, eu queria a orientação até de vocês para ver se cabe algum tipo até de... Bom, eu queria falar algumas coisas. A primeira é meus sinceros pêsames. A Ana Carolina foi nossa aluna na Unigrario e realmente é uma consternação, que era uma menina brilhante, de um futuro brilhante. Eu nem vou falar para não me emocionar.
Além disso, eu queria falar que eu vou me ausentar, e aí eu estou comunicando que eu provavelmente não estarei presente na plenária do orçamento, e nem em outra, se houver reunião da Câmara Técnica Especializada, embora eu vou deixar os meus relatos já prontos, já fiz os processos da Rádio Farmácia da Comissão de Ensino, e vou deixar prontas as avaliações dos trabalhos para o prêmio professor Fernando Gomes Ferreira. Quanto à questão do prontuário, é um absurdo mesmo, Leandro. Assim, não existe... o legal é que você tenha direito. Eu estive também na plenária passada, não vi que meu marido estava internado, e eu cheguei e falei, eu quero ver o prontuário do Cristóvão. Aí a moça falou, a senhora é o quê? Eu sou esposa dele. Aí lá, mas a gente não pode. Eu falei, sou esposa, sou farmacêutica e vou ver o prontuário. É melhor você trazer para mim agora. Aí ela trouxe o prontuário. Então, assim, eu todas as vezes olho o prontuário. Não é um acesso genuíno. Quer dizer, foi no primeiro dia eu dei essa patada e nos outros dias ele já trazia um prontuário para eu ver. Então, assim, infelizmente, a situação da Ana Carolina foi um absurdo total, uma negligência total, omissão do socorro e tudo mais. Então, as profissões, infelizmente, são corporativistas, né? Eu fico pensando assim, como as pessoas dormem com barulho desse, né? Porque como dorme, sabendo que uma moça, a vida foi interrompida tão bruscamente por uma coisa tão desproposital. Então, o que eles têm, na verdade, é medo, né? Eu acho que, assim, a sua luta não será em vão e a gente fará o que for possível para ajudá-lo. Eu não pude ir, embora eu more do lado do Hospital da Unimed, eu não fui naquele dia porque ele estava no CTI naquele dia, então eu realmente não pude. Vou no dia 18, eu acho que a gente tem que apoiar mesmo. Assim, a sua luta não vai ser em vão. Infelizmente, a sua luta, como muitas desgraças que acontecem, vem a favorecer um outro, mas assim, infelizmente, até isso ajuda a gente, porque a gente também tem filhos e a gente vê uma situação dessa. Eu, por exemplo, justamente foi bem próxima à morte da Ana Carolina, eu não levo meu marido, nem nenhum parente meu, para a UPA da Unimed, para pronto atendimento da Unimed. Eu não levo. E vou lhe dizer por quê. Infelizmente, se eu tivesse tido essa experiência com você antes, talvez... Mas a gente vai viver e aprendendo da pior maneira, né? Mas se eu não levo. Por que eu não levo? Porque ali em Jacarepaguá e Barra, eles retiraram de todos os maiores hospitais o pronto atendimento para a Unimed. Então hoje você não pode... Eu ia para o Barra Dó, mas assim, o meu Unimed é top e eu não vou... E eu não tenho acesso direto a nenhum hospital dali. Eu moro do lado do Rios Dó e não posso. Por quê? Porque eles centralizam tudo na central de pronto atendimento. E aí, no pronto atendimento, é que eles, dependendo da necessidade da pessoa, é que eles vão encaminhar. E precisa de uma vaga no hospital. E assim, eu... Macaca não, mas um pouco tão velha, não macaca velha, mas um pouco mais experiente, eu não levo. Sabe por quê? Porque fica nessa infelicidade que a sua esposa foi submetida. Eu levo para um hospital fora do circuito Barra Jacarepaguá. Eu acho que isso a gente pode divulgar. Que tenha um atendimento mais imediato, que ela possa entrar, que a pessoa possa entrar na emergência e já ser internada. Esses pronto atendimentos para uma emergência médica não é a melhor coisa. Então, assim, eu vou levar lá, eu levo lá em Madureira, lá no Norte Dó. Levo lá em Madureira. Por quê? Ele chegou, foi para a emergência, foi para o CTI imediatamente. Então, e digo mais, e se tiver que me levar para o pronto atendimento da Unimed ou de qualquer um outro plano de saúde, não me leve para o Getúlio Vargas, para o Lourenço Jorge. Não, eu vou dizer que vou justificar por quê. Meu marido é cirurgião do Getúlio Vargas. Assim, óbvio, eu estou falando um extremo absurdo, mas é o que ele colocou. Minimamente, nesses hospitais, você tem um cirurgião geral de plantão. Nos planos de saúde, é todo mundo de sobreaviso. Agora, nós, farmacêuticos, não estamos de sobreaviso, né? E aí, hoje chegou só para finalizar o meu discurso, chegou um paciente hoje, queria o atendimento antes das 8. E antes das 8, os meus funcionários, eles fazem a contagem dos alto custo. Então, eu falei, olha, a farmácia só abre às 8, porque até às 8 a gente está contando o alto custo. Aí ele disse, mas eu estou aqui desde as 5h30. Aí eu disse, esperando a gente? Ele, não, é porque eu estou esperando o médico. Mas eu liguei para o médico, nem foi ele que atendeu, foi a assistente, porque ele está numa cirurgia lá no INPO. É isso mesmo? Eu disse, não sei, senhor, eu trabalho no INCA. Seu médico trabalha onde?
Aí ele disse, eu estou no INCA, né? Eu disse, então, eu não sei se ele está com cirurgia no INCA ou no INCA, porque eu sou farmacêutica do INCA. O senhor veio procurar o seu médico no INCA ou no INTO? Então, infelizmente, gente, o que acontece é, nós farmacêuticos trabalhamos 40 horas semanais, e eu trabalho 40 horas ou mais, estamos nos nossos postos de atendimento. Infelizmente, outras classes profissionais, não vou nem me referir a uma A ou B, não cumprem a jornada estabelecida, não estão onde deveriam estar. Quando estão de plantão, não estão de plantão. Quando não estão de sobreaviso. Infelizmente, é a saúde que nós vivemos hoje. Então, eu já até ofereci de pegar minha carga horária excedente e dar para um colega médico, para coitadinho, completar dele, que não dá 40. Então, assim, sua luta não será em vão, e o que a gente puder apoiar, mas infelizmente é o corporativismo médico, e eles ganham, e eles pagam a faculdade muito mais cara, acham que por isso, e porque estudam teoricamente, mas eu me formei há 20 anos, eu continuo estudando, então eu não tenho essa história, eles acham que porque fazem uma faculdade de medicina em 6 anos, sei lá, eles são muito mais preparados do que qualquer pessoa acima da face, quer dizer, além de Deus, são eles, então só isso. Bom, Leandro, eu posso procurar a legislação, porque assim, eu também trabalho no hospital há muito tempo e o prontuário é do paciente, né? Então, minha tia teve internada na Unimed, lá o prontuário é eletrônico, você não vai ter o prontuário de papel, alguém vai ter que logar no sistema para você olhar o prontuário. Eu lia o prontuário dela todos os dias, né, o prontuário, a prescrição, no sistema MV, não tive nenhum problema lá, enquanto ela esteve internada lá. Não tem problema em quase nenhum dos outros hospitais que eu vou, porque eu sempre peço para ler os prontuários, nunca tive problema. Agora, no caso, como o caso você pediu depois do óbito, aí realmente eu não tenho, você trouxe a legislação, o que eu posso fazer é procurar me informar, né, sobre essas legislações, de como se procede nesse caso, né, se você vai precisar da decisão judicial ou não para te ajudar, assim, que eu puder te ajudar. Eu já assinei a petição, né, infelizmente eu não pude ir lá, mas também me solidarizo com a Carla, com todo mundo aqui, está todo mundo muito consternado com o que aconteceu. Eu já te falei que a minha mãe também morreu de erro médico, então eu sei muito bem o que você está passando, e que eu ia falar uma outra coisa com você, mas agora já até... Mas no dia 18 eu não vou estar no Rio, senão eu estaria lá. Tá bom? Pessoal, podemos encerrar, que até a doutora já está precisando... Quer falar, Bruno? Fala. Não, eu posso passar particular. Tá ok, então. Boa noite a todos, bom regresso aos lares. Camila.